Você já pensou quanto tempo dura a eternidade? 1000 anos, 1 milhão de anos, bilhões de séculos e ainda assim não é o fim. Agora pense, onde estará sua alma quando o tempo deixar de existir? Jonathan Edwards não pregava, ele bradava como se a eternidade estivesse batendo à porta, como se o inferno estivesse à vista. E hoje, essa mensagem ressurge não como um eco distante, mas como um trovão urgente, porque vivemos em uma geração que ri, que se distrai, que celebra, enquanto caminha alegremente rumo ao abismo. Você ousa confrontar essa verdade? Então comente agora: eu não quero brincar com a eternidade, porque o tempo de brincar acabou. Vivemos dias em que a eternidade foi completamente banalizada. As pessoas tratam o céu como uma fantasia infantil e o inferno como uma piada de mau gosto, um mito para assustar crianças. Mas Jonathan Edwards alertava, com uma clareza que perfurava a alma: os homens caminham sobre a boca do inferno como se estivessem em um campo de flores. Pense no peso dessa frase. Essa geração se ocupa com tudo, menos com a sua própria alma. Se esforça para ter sucesso aqui na Terra, para acumular bens e aplausos efêmeros, e ignora perigosamente o seu destino eterno. Mas a verdade é inegável. Toda a alma está indo para algum lugar. Não há neutralidade. É céu ou inferno. Edwards pregava com lágrimas nos olhos, com o peso do inferno em sua voz. O tempo é curto, a eternidade é certa. E a tragédia é que muitos, até mesmo dentro da igreja, ainda não estão preparados para o encontro com o justo juiz. O inferno não é simbólico, não é apenas uma ideia teológica abstrata ou uma figura de linguagem. É um lugar real, de tormento eterno, reservado para aqueles que, em vida, rejeitam a santidade de Deus e seu Filho Jesus Cristo. Edwards, sem suavizar a verdade, dizia: Deus não deve nada ao pecador, além da condenação. Essa geração não quer ouvir sobre juízo, sobre pecado, sobre inferno, mas precisa, porque o juízo é o eco implacável da justiça de Deus contra o pecado. E quem brinca com o pecado, quem o tolera, quem o abraça, está, na verdade, zombando da cruz, zombando do sacrifício de Cristo. Você pode ler agora, pode ignorar essa palavra agora, pode se distrair e fingir que ela não é para você. Mas um dia, o relógio vai parar, o tempo vai cessar e tudo o que restará é a eternidade. Você e um Deus justo, diante do qual todo joelho se dobrará. Não são apenas os ateus convictos que correm o risco aterrador do inferno. O perigo é muito maior e mais sutil. Muitos que frequentam igrejas, que cantam no coral, que participam de ministérios, que até pregam o evangelho, mas que, na verdade, nunca nasceram de novo. Nunca tiveram suas vidas transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Edwards, com uma clareza que apavora, dizia: há mais pessoas no inferno que oraram do que você imagina. Porque não é a aparência de piedade, a religiosidade externa que salva, é a transformação radical e genuína operada pelo Espírito Santo de Deus em um coração rendido. Essa geração precisa parar de brincar de crente, de brincar de ser cristão, precisa parar de usar o nome de Jesus como uma máscara, como um selo religioso para a sua própria conveniência. Porque Deus vê o coração, Ele vê a verdade nua e crua, e não a performance religiosa que tentamos apresentar aos homens. A eternidade, em toda a sua vasta e aterrorizante dimensão, está diante de nós, e só há uma ponte, uma única e estreita ponte que nos livra da condenação eterna: a cruz de Cristo. Jonathan Edwards pregava sobre o Cordeiro que tira o pecado do mundo, mas também sobre o leão da tribo de Judá, o justo juiz. Ele sabia que sem o sangue derramado de Jesus, nenhum ser humano poderia suportar o juízo divino. O que Cristo fez na cruz não foi para te dar uma vida confortável, um evangelho light ou para resolver seus problemas temporários.
Foi para salvar a sua alma do fogo eterno, para resgatá-lo da morte espiritual. E se isso, o maior ato de amor e redenção da história, não for suficiente para nos quebrantar, para nos levar ao arrependimento, então já estamos endurecidos demais, insensíveis demais, perdidos demais. Você quer salvação? Você realmente quer escapar da ira de Deus? Então, pare de brincar com o pecado, pare de adiar e corra para a cruz agora. Ela é o único lugar onde o peso esmagador da eternidade é removido e substituído pela paz que excede todo o entendimento. Um dia, meu irmão, todos nós, sem exceção, estaremos diante do trono. Grandes e pequenos, crentes e incrédulos, poderosos e humildes, todos nus, sem máscaras, sem desculpas, diante do Santo de Israel, do justo juiz. Jonathan Edwards dizia: o dia do juízo é tão certo como o nascer do sol. É uma verdade inescapável. Você pode tentar evitar essa verdade. Pode se distrair com o mundo, com as redes sociais, com o trabalho, com o prazer. Mas ela virá. E naquele dia, não haverá subterfúgios, não haverá desculpas nem distrações para te salvar. Só a justiça perfeita de Deus. A pergunta crucial que ecoa é: sua vida resiste ao olhar penetrante de Deus? Porque não será a opinião dos homens, nem o que sua igreja pensava de você, que pesará naquele tribunal, mas a sua santa e inegociável palavra. Muitos hoje querem um evangelho que os abrace em suas falhas, que os faça sentir bem, que não os transforme, que não os desafie ao arrependimento. Mas esse evangelho não é o de Cristo. É um evangelho diluído, ineficaz, que não salva almas. Edwards pregava com uma seriedade assustadora, porque ele sabia, com absoluta certeza, o evangelho que não confronta o pecado, que não expõe a iniquidade, simplesmente não salva a alma. E hoje, esse tipo de evangelho light está preparando multidões para o inferno, com um sorriso no rosto e uma falsa sensação de paz. Se a sua fé não te leva ao arrependimento genuíno, se ela não te faz chorar pelos seus pecados, ela não te leva ao céu. E se você não sente mais temor, se não treme ao ouvir sobre o juízo de Deus, talvez já tenha se acostumado perigosamente com a distância de Deus, com o esfriamento espiritual. Desperte! Cada batida do relógio é uma gota da eternidade se aproximando. Cada respiração é um passo a mais em direção ao encontro final. Edwards, com um peso quase insuportável, dizia: você está pendurado por um fio sobre as chamas do inferno. É uma imagem aterrorizante, mas é a verdade. A maioria das pessoas só acorda para essa realidade quando é tarde demais, quando a porta da graça se fechou. Mas o Espírito Santo ainda está te chamando agora, porque ainda há tempo. Não para brincar com a fé, mas para voltar, para se render, para nascer de novo. Não ignore esse alerta, essa voz que te chama à vida, porque o amanhã é uma promessa que a eternidade não reconhece. Sua chance é hoje, sua decisão é agora. Se essa mensagem te tocou no fundo da alma, se te fez tremer diante da verdade, não endureça o coração. Não argumente, não racionalize, não ignore a voz do Espírito Santo. Quebre-se. Edwards pregava não para ver mentes convencidas, mas para ver corações prostrados, almas rasgadas, vidas rendidas por completo, porque quem vê a eternidade como ela realmente é, se ajoelha, chora, se rende e não perde mais tempo com o que não tem valor eterno. Essa geração ainda pode ser salva, mas só se parar de brincar com o que é sagrado. Deus ainda está chamando, mas o fogo da sua justiça e também o fogo do seu amor está cada vez mais perto. Se essa palavra confrontou sua alma, se ela te fez despertar para a seriedade da eternidade e a realidade do juízo, é porque o Espírito Santo ainda está batendo à sua porta. Ele ainda está te chamando à vida, à verdade, mas você precisa abrir.
você precisa decidir se render. Comente agora mesmo: eu não quero brincar com a eternidade.